Bom dia, meu querido, minha querida. Que privilégio que eu tenho de poder estar aqui junto contigo, poder estar conversando contigo. Hoje nós vamos para a 27ª tese. Hoje falando sobre arrependimento. O arrependimento é tristeza pelo pecado e afastamento dos pecados. Arrependimento é um dom. Portanto, o arrependimento pelo pecado é um dom. E afastamento dos pecados é um dom. Ore comigo, ó Pai, esteja conosco, nos ajude a entender, em nome de Jesus, amém. Cedo em meu ministério, Morris Vendo estava contando, achei-me numa situação muito confortável. Não era convertido, pastor, e não sabia como tornar-me convertido. Não era salvo e não sabia como ficar salvo. E o ministério evangélico é o lugar mais desconfortável do mundo para um inconverso e não salvo estar. Chegou o verão, aproximou-se o tempo de reuniões campais. Como um jovem ministro, um dos meus deveres era ajudar a armar as tendas no local dos campais durante a semana que antecedia as reuniões. Os ministros encarregados dessa tarefa conseguiam armar a primeira fileira de tendas para terem onde ficar, e então necessitavam de um descanso. Não estávamos acostumados com esse tipo de exercício. Enquanto descansávamos um pouco, entre as fileiras das tendas víamos envolvidos com toda sorte de discussões teológicas. Conversávamos sobre qual seria o local onde a batalha do Armagedon se desenrolaria, ou se as asas dos anjos teriam apenas penas reais ou não. Percebi minha oportunidade. Aproximando-se de um dos pastores mais velhos, perguntei o que diz para alguém que pergunte como pode ser salvo. Esse parecia uma maneira segura de expressar. Ele respondeu: diga-lhes para se arrepender. E se perguntar como se arrepender? Bem, arrependimento é estar triste pelos seus pecados e afastar-se de Deus. Certo, mas como a gente se afasta dos pecados? Ora, você se arrepende. Minha reação foi: espera um momento, você está dizendo que a maneira de desviar-se dos seus pecados é afastar-se dos pecados? É a forma de se arrepender? É arrepender-se? Isso mesmo, respondeu sorrindo, obviamente satisfeito com a minha clara percepção do assunto. A definição clássica para arrependimento, se encontrada na página 23 do Caminho a Cristo, emprega precisamente essas palavras. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e o afastamento do mesmo. A verdade que eu havia perdido de vista sobre arrependimento, porém, é que o arrependimento é um dom. Não é algo que realizamos, é algo que recebemos. Isso estabelece toda a diferença. Atos 5,31 nos diz que arrependimento é um dom de Deus. Veja o que Mensagens Escolhidas, volume 1, página 353 diz. Arrependimento, bem como o perdão, é um dom de Deus mediante a Cristo. Assim, qualquer arrependimento que tentamos operar por nossos meios, qualquer arrependimento que seja autogerado, fatalmente ficará aquém do genuíno fato. Podemos ser capazes de entristecer-nos pelas consequências de nossas más ações. Podemos lamentar os resultados de nossa vida de pecado, mas a menos que recebamos o arrependimento, que é um dom de Deus, seremos incapazes de ir além disso. Tristeza pelo pecado, tristeza por ter vivido separadamente de Deus. Somente pode proceder de próprio Deus. Não podemos fazer-nos triste. A genuína tristeza pelo pecado é um dom. E afastar-se do pecado também é um dom. Não nos afastamos do pecado a fim de nos arrepender. Vamos a Jesus a fim de nos arrepender. E Romanos 2,4 diz que é a bondade que nos leva ao arrependimento. Reconhecemos mais plenamente a malignidade do pecado quando reconhecemos mais plenamente o amor de Jesus. Ao estudarmos a vida de Jesus, ao contemplarmos o seu sacrifício por nós na cruz,
nossos corações são quebrantados e experimentamos então o genuíno arrependimento. O pecado não mais parece atraente quando nossos corações são mudados, nossas ações são mudadas e recebemos o dom do arrependimento, de que não precisa arrepender. Nossa parte é somente, como sempre, ir a Ele. Quero repetir aquela frase ali: quando nossos corações são mudados, nossas ações são mudadas e recebemos o dom do arrependimento, de que não se precisa arrepender. Nossa obra é somente, como sempre, ir a Ele. Que Deus te abençoe. Ó Pai querido, esteja conosco, nos ajude a entender, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, teu amigo João Bonatibã.